No mês mais macabro do ano, é claro que não poderia faltar esse quadro aqui da Terra do Medo, em que eu conto histórias assustadoras de subreddits de terror. São histórias que teoricamente aconteceram, e eu conto todas elas em primeira pessoa aqui pra vocês. Hi, I'm Chucky! Hi, I'm Chucky! E sejam bem-vindos à Terra do Medo! Olha, temos o Chuck por aqui. Mais uma vez eu tô aqui fantasiadíssima, tá? Toda maravilhosa, graças a Mundo Mágico Fantasias. Então, se você é de Juiz de Fora, já fica a dica, tá? Tem essa fantasia aqui do Good Guy, do Chuck. Hi, I'm Chucky! Desculpa, eu não consigo. E eles são maravilhosos, incríveis, obrigada pela parceria. Hoje é dia de contar histórias em primeira pessoa, pra vocês se assustarem, pra vocês criarem teorias. E aqui no canal, aproveitando sempre a oportunidade, a gente também tem o quadro das histórias dos inscritos, que são os causos da Terra do Medo. Então, gente, se você tiver aquela história macabrinha, complicada de explicar, manda pra gente que eu conto aqui também em primeira pessoa. A gente também tá contando lá no podcast, né, Sibeli? A gente tá contando no podcast também, gente. E tá contando no TikTok, tá contando em todos os lugares. Você manda que a gente conta. Ou seja, você tem uma história, a gente vai expor. É sobre isso. Mas hoje é dia de Reddit aqui e vamos então pra primeira história. Ai, gente, escolhendo as histórias, eu morri de medo, tá? Já adianto já que são histórias que assustam. Mas assim, eu também não sou comparação, né? Então, mas eu fico tenso. Escolhi todas as histórias escutando muita música sertaneja. Pra ter aquele equilíbrio, pra ter aquela coisinha. Aquele equilíbrio, tomando cerveja. A primeira história se chama Sozinha na Lavanderia. Quando eu tinha 26 anos, eu consegui um apartamento no primeiro andar pra eu morar com a minha filha de 2 anos. Porque naquela época eu tava me divorciando do pai dela. E tinha um cara que sempre que eu entrava no meu prédio, ele me via e ele gritava sempre pra mim: "Ei, linda, como é que você tá?" E, gente, isso acontecia algumas vezes por semana. Eu não gostava de levar a minha filha pra ir pra lavanderia comigo, pra lavar roupa, então eu deixava pra ir lavar roupa quando ela tava ou com o pai ou com algum parente. A lavanderia, ela ficava num bloco diferente do bloco que eu morava, então eu tinha que me distanciar um pouquinho, assim, do bloco que eu morava. Eu tava tranquilamente segurando a minha cesta de roupa suja quando aquele cara me viu e gritou: "Ei, linda!" Aí eu respondi, por educação, falei assim: "Ei, tudo bom?" Mas no fundo eu tava orando pra ele não me seguir, gente, porque eu não queria ficar sozinha com ele, eu sabia que a lavanderia costumava ficar vazia. Mas aquela coisa, né, gente, não deu outra. Ele me seguiu. Eu comecei a colocar minhas roupas na máquina o mais rápido que eu conseguia quando ele tava entrando na lavanderia. Ah, e pra entrar nessa lavanderia, você tinha que ter uma chave. Não era qualquer pessoa que saía entrando, não. Você tinha que ter a chave pra provar que você morava lá. Agora um detalhe, esse cara não tava segurando roupa suja. E aí ele falou comigo: "Ei, linda, como é que você tá? Nossa, você tá tão bonita hoje." E eu fui disfarçando, né, agradeci, aquela coisa, fazendo a linha. Ele começou a puxar assunto comigo e, sinceramente, eu nem lembro os assuntos que ele tava tentando puxar comigo, porque eu tava tão assustada, gente. Se você for parar pra pensar, esse cara simplesmente me seguiu pra uma sala vazia, então eu tava apavorada. Até que chegou em certo momento da conversa que ele simplesmente perguntou: "Então, qual apartamento que você mora?" Gente, eu fiquei, sinceramente, chocada com a cara de pau dele. Sério que ele achava que eu ia ser essa pessoa inocente que ia dar o meu número do apartamento, assim, pra um desconhecido, simplesmente. "Ah, eu moro naquele ali, tal." Aí eu só apontei pro lado que eu morava, falei assim: "Ali." Porque também não tinha como eu mentir, falar que era em outro lugar e tal, outro bloco, porque ele sempre me via indo exatamente pra esse bloco. E aí ele teve a coragem de me perguntar: "Sim, mas qual apartamento você mora?" Na mesma hora eu respondi: "Não sei." E olha, eu acho que esse era o meu dia de sorte, porque na mesma hora alguém entrou na lavanderia. E foi aí que ele falou: "Ah, então tá, a gente se vê por aí." E ele saiu, simplesmente. Olha, depois disso, eu sempre fiz questão de levar a minha amiga comigo pra lavanderia. Fim da primeira história. E estamos aqui para quê, gente? Pra sentir medo, mas também para julgar a situação, para entender o que está acontecendo. Não é mesmo, Vitor? É tentar entender, né? Porque ter certeza a gente nunca vai ter.
Ah, não, certeza só da morte, gente. Certeza só da morte. Mas aí, gente, essa história, eu fiquei nervosa com ela, assim. Porque eu acho que quem é mulher vai entender mais, assim, essa situação de um cara desconhecido chegar, começar a puxar assunto. Isso é um negócio complicado. E quando você se vê em uma sala sozinha com esse cara, às vezes, a gente fica até se perguntando se a gente é doida. Fica assim, não é possível, ele deve ser um cara legal que tá tentando fazer amizade, eu tô aqui pensando besteira. Mas aí a quantidade de coisas que a gente vê no mundo, a gente pensa assim, será que era besteira mesmo? Será que eu não devo ficar desconfiada? Então, a partir dessas coisas que eu falei, essas divagações, o que vocês acham que aconteceu realmente nessa história? Ele era só uma pessoa que queria fazer uma amizade, puxar um assunto, ou então ele era aquela pessoa que tava querendo fazer uma maldade? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acham. Eu acho o seguinte, que se ele não fosse fazer maldade, ele ia continuar ali conversando com ela e não tem por que você perguntar pra um desconhecido onde que ele mora, sabe? Pra que você quer saber? Eu achei intrometido. Achei inconveniente. No mínimo, é aquele cara que vai... Porque começa por aí, chama Ei Linda. Tipo, já chamando assim de uma forma como se fosse íntimo. Sim, né? concordo. Mal conhecia. E aí eu acho que é o cara que está ali importunando e que acha que tem direito de sair entrando na vida dos outros. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode botar uma terceira opção aqui. Ou era só um cara inconveniente? Um embuste. Um embustezinho. Porque tem isso também, né? Pode ser nenhuma dessas opções. Pode ser uma pessoa lerda, lerdíssima, que só é inconveniente. Porque pessoas inconvenientes, gente, que não sabem o seu lugar, que não sabem a hora de parar, existem também. Não sei, não chamaria de lerdo, não. Chamaria de chato. Abusado mesmo. É. Tem aí essas 3 opções, quero saber o que vocês acham, deixa aqui nos comentários. A próxima história, gente, é uma homenagem. Homenagem. É uma homenagem, principalmente o pessoal do TikTok, que eles amaram essa história, gente, da babá. Geralmente a gente coloca os títulos que as próprias pessoas colocam. Só que dessa vez o Vitor fez questão de batizar essa história, por favor, dê as honras. Gente, a história se chama Pesadelo de Babá, a saga continua. Sim, porque sempre que tiver uma história de babá, eu vou dar esse nome e vai ser a sequência da babá. Eu penso, assim, que é a mesma babá que tá passando por tudo. Então eu vou sempre trazer a história de babá, assim, nesse nível. E aí a gente pensa que é a mesma babá passando por isso tudo. É uma outra diária dela. Achei incrível. Inclusive, já tô aquela babá que se fantasia pra tentar divertir a criança. A brincalhona. A brincalhona, que fez de uma forma errada porque se fantasiou de Chuck. Não tá muito indo pelo caminho certo. Mas então vamos para mais uma história de babá. Eu já era adulta, 20 e poucos anos na cara. Eu trabalhava ali esporadicamente de babá pras minhas melhores amigas. E eu fui babá de uma amiga minha pro filho dela que tinha 1 ano de idade. Eu não ficava sempre com essa criança. Na verdade, eu ficava ali nos momentos em que eles precisavam sair à noite, fazer alguma coisa juntos. Aí eles me chamavam, os pais da criança me chamavam pra eu cuidar dela. Daí uma certa noite eles me chamaram pra eu cuidar da criança. A gente ficou brincando lá e tal. E quando tava chegando a hora dessa criança dormir, eu decidi que eu ia dar um banhozinho pra ela dormir limpinha e tal. Dei banho na criança e aí eu tava enxugando o chão do banheiro, quando de repente eu ouvi um barulho lá embaixo. Aí o cachorro começou a latir. E esse cachorro, gente, vou te falar, ele latia bastante, tá? Ele tinha o costume de latir de vez em quando, assim, mas dessa vez ele começou a latir sem parar. Ele simplesmente não parava de latir. Eu até pensei que fossem os pais do bebê que tinham chegado mais cedo, mas o cachorro não parava de latir. Se fossem os donos do cachorro, ele ia parar de latir em algum momento, mas ele não parava. Eu ainda tava ali enxugando o nenenzinho, quando de repente no andar de baixo, gente, eu ouço claramente um homem gritando: "Para de latir!" O cachorro parou de latir imediatamente, obedeceu esse homem. Então, na mesma hora eu tive certeza que era o marido da minha amiga que tinha chegado. Ninguém subiu as escadas. Só que começou a me dar um frio na barriga, porque eu percebi que não era o marido da minha amiga. Não era ele. E eu comecei a entrar em pânico, porque eu comecei a imaginar que alguém tinha invadido a casa. Na mesma hora, eu comecei a pensar em um lugar pra eu esconder o neném, porque o meu celular tinha ficado lá no andar de baixo. Então não tinha como eu pedir ajuda. E eu queria que o neném continuasse seguro. Eu não sei, gente. Eu tava muito apavorada. E nessa hora eu pensei assim: eu vou descer e eu vou levar o neném comigo. Porque também se eu deixar ele sozinho aqui em cima, ele pode se machucar. Sozinho, uma criança. Eu peguei a criança, que ainda tava enrolada na toalha,
e eu respirei fundo. Eu criei coragem pra descer. Gente, eu acho que eu nunca corri tanto com o neném no colo na minha vida. Eu tava correndo, peguei meu celular no balcão e subi de novo pro 2º andar. Eu mandei mensagem pra minha amiga e ela me falou que ela tava chegando em 20 minutos. Daí quando eles chegaram em casa, gente, eu contei o que tinha acontecido. Eu falei que eu fiquei completamente desesperada. E na hora que eu tava contando o que aconteceu, tanto ela quanto o marido meio que acenaram a cabeça, concordando, sabe? Tipo... eu fiquei assim, o que tá rolando aqui? O que aconteceu? O que eu perdi? Perdi alguma coisa? Foi aí que eles me contaram que eles tinham quase certeza que essa casa era mal assombrada. E que essas coisas aconteciam o tempo inteiro. Cheiro de fumaça, coisas se movendo, sabe? Coisas desaparecendo. Mas eles nunca tinham contado isso pra ninguém antes. Gente... eu fiquei completamente chocada. E assim, eu ainda sou amiga deles, gosto muito deles, considero demais, mas eu nunca mais fui babá do filho deles. Fim da segunda história. Gente, sem condições. Eu não fazia nem mais amizades. Falava assim, olha, nossa amizade findou neste momento, tá bom? Acabou aqui. Gente, mas é o tipo de história que me deixa com medo. De verdade, assim. Eu também, gente. Já fica aí. Quem for meu amigo, se eu for babá de alguém, já me fala se tem fantasma ou não, tá? Já vamos combinar. Sinceridade, né? É o tipo de coisa que a gente tem que ter no contrato. É. Não é coisa pra se descobrir na hora que tá trabalhando, não. Nossa. Mas aí também, se eles falassem, ninguém ia querer cuidar da criança. Mas aí eles que lutem. Pois é. Eles que lutem. Gente, assim, quando é vulto, acontece muito, né, da gente ver vulto e tal. Às vezes a gente fica se perguntando, será que eu realmente vi? Será que é coisa da minha cabeça? É ter aquela sensação, né, passou alguém aqui. Mas também não tem certeza. Alguém me chamando, assim. Mas cachorro latir, cachorro é um negócio que vê espírito, gente. Isso aí, cachorro e gato. Minha cachorro tá vendo espírito nenhum, tá vendo o sonho dela. tá no 7º sono. Aí o cachorro começa a latir, e ela ouve alguém falando com o cachorro. O pior é que ela ouve alguém falando com o cachorro. Então, gente, assim, eu vou dar as opções, mas acho que nem precisa. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Que sempre tem alguém ali cético, alguém que vai ter uma explicação. Por que vocês surgem com explicação? Ué, pode ser um ladrão também. Vai que quem mandou o cachorro ficar quieto era um ladrão e conseguiu se esconder, né? Não roubou nada, saiu fugido porque viu que tinha alguém ali em cima. Pode ter sido um ladrão também. Tá, vamos lá. As opções são: era realmente um fantasma ou era um ladrão que saiu fugido? Aquela que tá viciada em terceira opção. Ou era coisa da cabeça dela? Pra mim era um ladrão que calhou ali de... os pais da criança acharem que tem fantasma. Ou então, pode ser que nem aquele filme que a gente assistiu, que tinha gente morando na casa. Gente, sim! Quase dei spoiler do filme, porque se eu falar o nome do filme, eu dei spoiler. Pois é. Mas a gente já falou aqui. A gente já falou aqui desse filme no podcast, mas eu não vou falar o nome não, porque senão é spoiler. Tá. Mas... Vitor, você teve uma sacada muito boa. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas tem alguns lugares... Estados Unidos acontece bastante, inclusive, gente, porque essas coisas bizarras adoram acontecer nos Estados Unidos. De que simplesmente pessoas moram na sua casa sem que vocês saibam. Inclusive, a gente já falou isso aqui no canal, de um caso que é assim, lá no início... Nossa, parece que eu tenho um canal... A gente tem um canal há 5 anos, né? Parece. Eu me senti assim, gente. 5 anos de canal já, tá? Vai lá, que tem uma playlist enorme. Mas eu vou deixar linkado aqui, é o caso do Daniel LaPlante, que ele morou na parede das vítimas dele e tal. E, gente, isso acontece, assim. Não é uma coisa muito difícil, não, de acontecer. Tem vários casos por aí que a gente já ouviu falar. Então, pode ser. Pode ser uma pessoa que mora lá, viu os pais saindo. Achou que não tinha ninguém. Não, mas aí também teria visto a babá, ser uma pessoa tão esperta assim. Mas quem falou que ele é esperto, gente? Pode ser um invasor burro. Pode ser uma Cibele, pode ser eu, gente, que eu ia ser pega na primeira noite. Ó, outro filme que também tem isso é o Parasita. Spoiler? Spoiler, mas quem não assistiu Parasita merece ganhar spoiler. Merece, porque, gente, esse filme é tudo. Ah, gente, já é minha preferida. Já perdi até o medo dessa história. Já é minha teoria favorita. Obrigada, Vitor, por esse momento. Mas me falem aí o que vocês acham. Nem tô acreditando mais no fantasma. Eu ia até dormir com medo essa noite. Parece que eu não vou dormir com medo, não. Parece que eu vou dormir tranquila de boa.
Vamos então pra terceira história, que se chama Do Lado da Minha Cama. Que é já pra ter um quentinho, uma coisa de dormir aconchegante. O nome é bem aconchegante mesmo, né, Vitor? Vai ver que história aconchegante que é. Essa foi a que me deu mais medo. Vamos lá então. Foi mesmo? Eu não me lembro dessa experiência, mas a minha mãe e a minha avó me contam sempre essa história. Os meus pais me tiveram muito jovem, eles tinham 20 anos, e acabou que eles se separaram quando eu não tinha nenhum ano de idade ainda. E eu costumava passar muito as noites na casa da minha avó materna, mãe da minha mãe. Quando eu era bem criancinha, bem neném, eu saía do meu quarto assim, meio desnorteada no meio da noite, e falava que tinha uma senhora em cima do meu berço, simplesmente me olhando dormir. Como eu era muito criancinha, as pessoas não levavam muito a sério. Elas achavam que eu tava inventando alguma história, ou que eu tava imaginando, ou que eu tava sonhando. Mas isso, gente, continuou por meses, se não por um ano. Eu simplesmente saía do meu quarto e falava com a minha mãe que tinha uma senhora me olhando dormir. Eu falava: mãe, a senhora que fica me olhando dormir disse isso, blá, 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 blá. Eu contava o que a senhora falava comigo. Um belo dia, eu, a minha mãe e a minha avó materna, mãe da minha mãe, a gente tava folheando um álbum de fotos antigas. Até que, em certo momento, elas pararam em uma foto da mãe do meu pai, da minha avó paterna. E na mesma hora eu apontei pra ela e eu disse: mãe, essa é a senhora que fica me olhando dormir à noite. Detalhe, eu nunca tinha conhecido ela, até porque ela faleceu antes mesmo de eu nascer. Depois disso, gente, eu tive a experiência de ver parentes meus que já se foram várias vezes. Eu não tenho um dom de ver ou me comunicar com pessoas que já se foram, mas eu acredito que eu tenho anjos da guarda que acabam me proporcionando esses momentos em que eu posso ter contato com pessoas que são tão especiais pra mim. Fim da terceira história. E assim, dá medo, mas é fofa, Vitor. Não, deu medo em mim porque pra mim é certo o que aconteceu. Então, assim, todas as outras histórias eu fico meio com o pé atrás, achando, não era isso mesmo, tem outras possibilidades. Mas essa eu nem vejo outra possibilidade, eu acho que era isso mesmo. Criança, né? E criança vendo coisa me dá muito medo, muito medo. E aí o fato de ter apontado ali, nossa, eu não sei o que eu faria se acontecesse comigo. Por isso que eu fiquei assim, me colocando muito na situação dos pais. Porque, assim, não é ruim a pessoa ver, né, um parente, assim. Eu não acho que é ruim. Só que o dia que eu ver também, eu vou tomar um susto. Então, gente, eu fui muito em igreja evangélica durante a minha vida, assim. E eu acho que eu já falei isso no canal e eu acho que eu já falei isso no vídeo com a Vitória. Não sei. Não tenho certeza. Mas eu fui ensinada de que o seguinte: quando um parente aparece pra você, na verdade não é um parente. É o inimigo tentando te enganar. Aí que tá. Aí que dá o medo. Só que nesse caso, pra que o inimigo vai querer enganar a criança? De, sei lá, 3 anos de idade. Ué, Sibeli, como assim? Pra quê? Pra que ele vai querer enganar qualquer pessoa? Mas vai enganar gente maior. Mas pra criança, pra que vai enganar, gente? Aparece mesmo a alça de mochila mesmo, o mochilão aparecendo lá, eu vou te atacar, criança. Adulto tem mais discernimento, vivência de vida. Enfim, gente. Fiquei até sem palavras aqui agora. A discussão que a gente tá arrumando aqui. Vamos às opções. Essa história realmente aconteceu exatamente como a mãe, a avó dessa menina contaram pra ela. Ou então, ela viu a foto dessa senhora, da avó dela, e acabou ligando com essa senhora que talvez ela tenha visto em um sonho, alguma alucinação, alguma coisa. Essa história eu não duvido dela, não, assim. Eu, sinceramente, eu acho que é isso, aconteceu mesmo e vamos aceitar, resta aceitar. Eu não duvido, mas sempre vai ter a opção de que a criança pode realmente ter confundido ali. Temos essa opção, mas eu não vou trabalhar com essa opção. Eu vou trabalhar de que era mesmo a avó lá. E eu vou trabalhar também contra tudo que eu aprendi durante a minha vida. E não era o alça de mochila, não. Era a avó dela protegendo ela. Ai, gente, depois que a Sibeli falou que não é parente que aparece e é o alça de mochila, acabou comigo. Que aí nem a gente fica assim com carinho, né? Se aparecer um parente e fala, ai, que saudade. Não, que aí eu já vou pensar que é o alça de mochila. Fala, tira essa máscara aí. De nada.
Estraguei várias possíveis experiências. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas histórias, o que vocês acham realmente que aconteceu. E se vocês gostam do Reddit, se vocês gostaram do vídeo de hoje, assiste esse vídeo aqui que também é um Reddit do medo. Ou então, já parte logo pra playlist que vai dar bom. Ou então, vai lá no podcast escutar. Sempre tem uma opção, gente. Várias opções pra você ouvir o Reddit. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Hi, I'm Chucky.